Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar sobre fibromialgia, também o Fevereiro Roxo, que é o mês que lembra dessa doença e outras que a gente vai falar aqui também. Mas para isso nós estamos recebendo em formato virtual o Dr. Marco Antônio Araújo da Rocha Loures, ele que é reumatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Muito obrigado a vocês, André, no Espaço Aberto. Esse seu programa é muito importante para nós fazermos essa informação de serviço aos leigos. E é importante que elas saibam esse tipo de doença que incide na população, tem incidência até certo ponto alta, e que a gente está aqui para esclarecer. Ficamos à disposição de você para suas perguntas. Muito bem. A gente falou aqui do Fevereiro Roxo, além da fibromialgia, também é lembrado, né, o mês de conscientização do Alzheimer e do lúpus. São três doenças lembradas nesse mês de fevereiro. A gente pode falar um pouquinho sobre elas, doutor? Mas a fibromialgia, uma palavra que ultimamente a gente escuta bastante, mas pouca gente sabe o que é a fibromialgia. O senhor poderia explicar para a gente o que significa essa doença? Sim, claro. O termo fibromialgia significa fibro da fibra, mio músculo e algia, dor. Então, seria uma dor na fibra muscular ou na musculatura. Mas é um termo que foi antigamente era chamado de fibrosite, inflamação do músculo, da fibra muscular, mas hoje nós sabemos que não tem tanta inflamação. Ele tem uma conotação mais de sensibilidade à dor, sensibilidade ao frio, e não é só a dor muscular, que é uma dor no corpo inteiro, mas ela tem também um comprometimento do sistema nervoso central, isto é, a pessoa tem a sensibilidade, a allodynia, que é uma sensibilidade à dor e ao frio. Quando nós recebemos essa dor, ela vai até o sistema nervoso central, até o cérebro, e existe uma atenuação, diminuição da dor através de hormônios do sistema nervoso central. Nesses pacientes, essa atenuação, essa diminuição da sensibilidade, ela está diminuída. E então a pessoa sente mais dor. Então, é uma síndrome, na verdade. Né? Então, a partir de 1990, então, o Colégio Brasileiro, o Colégio Americano de Reumatologia designou como a fibromialgia como uma dor no corpo inteiro. Claro, de lá para cá houveram algumas mudanças, né, de tratamento, de fisiopatologia, mas ela continua sendo doença de incidência muito intensa e desagradável a quem a tem. A gente ouve falar daquelas doenças degenerativas. A fibromialgia está entre elas? A fibromialgia não é uma doença degenerativa, é uma doença de, como eu falei, sistema nervoso central, de dor, de alteração de hormônios da atenuação da dor. As doenças degenerativas, uma delas é a artrite ou osteoartrite, que ela vai diminuindo a cartilagem das articulações, e as articulações elas ficam diminuindo de espaço, muita dor e muita rigidez matinal. O senhor falou de reumatismo, né? Uma palavra que a gente ouvia muito antigamente. E quando a gente era, pelo menos eu, quando era mais novo, associava reumatismo a gente mais velha. A fibromialgia também, né? Por ser uma doença de dor, né? Ela só pega a gente mais velha, doutor? Como é que funciona a questão de quem são os pacientes que o senhor trata aí? Qual é o público que está suscetível a essa doença? Foi bom você tocar nesse assunto. A reumatologia não atinge só os idosos. Nós temos na sociedade uma comissão de reumatologia pediátrica, né, de reumatologia pediátrica que tem uma incidência realmente nas crianças, nos adolescentes. Então, não é a doença de idoso. Esse termo já é, mas assim, já não existe mais. Agora, o reumatismo quer dizer o seguinte: é uma palavra grega que significa muco nas articulações. Então, eles achavam que existia uma alteração no cérebro, que existia um catarro, né, uma secreção que caía e vinha nas articulações. Claro, isso há séculos atrás. Isso está mudado. A maioria das doenças reumáticas são autoimunes, são doenças que, por exemplo, o lúpus é uma doença autoimune, a espondilite é uma doença autoimune, a artrite reumatoide. Quer dizer, o organismo ele não reconhece a célula como dela própria. Se você tem uma unidade, nosso exército para brigar, por exemplo, contra um vírus, uma bactéria, um fungo. Nesse caso, ela não reconhece as suas células, qualquer que seja qualquer órgão da pele, do rim, do coração, do cérebro, então ela ataca como se fosse não própria. E aí vem a inflamação dando os problemas reumáticos.
Mas a fibromialgia não é uma doença autoimune, é uma doença um pouquinho, uma característica diferente das outras doenças autoimunes. Segundo um dado que eu tenho aqui, não sei se você pode me confirmar ou não isso, mas 3% da população é atingido pela doença. E entre essa porcentagem, 90% dos diagnósticos são entre mulheres de 25 a 50 anos. Ou seja, jovens, 25 é uma pessoa jovem ainda, né? Como é que a pessoa começa a perceber a doença, doutor? Quais são os sintomas? Como é que isso é detectado? Existe algum exame para fazer, para falar, olha, tá com fibromialgia ou não? Boa pergunta também, porque ela pode ser classificada em primária e secundária. E depois eu explico como é que você vai fazer o diagnóstico. A primária é aquela doença que você tem só dor, você procura outras doenças através de exames, né, de laboratório de imagem ou de biópsia e não consegue encontrar outra doença. Essa é a primária. Então, e aí a dor, porque não melhora com neoanalgésico, com relaxante muscular, com outros medicamentos anticonvulsivantes, antidepressivos, né? É bom falar que essas pessoas também têm um comprometimento depressivo, têm um comprometimento de falta de sono, sono não reparador, né? Essa seria a doença primária, né? A secundária é aquela que pode vir acompanhado por qualquer outra doença, inclusive as doenças reumáticas, uma artrite, um lúpus, uma osteoartrite, mas também por outras doenças, né? Asma, bronquite, diabetes e aí etc. Então, é aquela dor que não melhora depois de 2, 3 meses, com nenhum medicamento e que ela persiste durante todo o dia. Esse é o diagnóstico, né? Logicamente, nós temos que fazer, separar se tem outras patologias ou não. Então, logicamente, que o reumatologista está preparado para fazer essa avaliação e acompanhar. Esses pacientes têm que serem acompanhados. Existe, como eu disse, algum exame específico para a detecção dessa doença? Não, não existe um exame específico próprio para ela, não. Aí é só acompanhamento, claro, existem alguns critérios, né? Dor no corpo, afastamento de outras doenças, sensibilidade ao frio. Aí as pessoas podem ter alteração do intestino também, o intestino mais solto ou mais preso. E essa parte emocional, sono, né? Ela fala, olha, eu dormi 10 horas e parece que eu não dormi nada, acordei com sono, parece que eu acabei de deitar. Essas são características da doença. Bom, então esses são sinais já para procurar um especialista para fazer o tratamento, né, doutor? Até que ponto a Exatamente. doença caminha? Eu não sei se ela evolui, se ela regride. Como é o desenvolvimento? Depois que eu fui diagnosticado com a doença, como é o que isso progride? Até que ponto pode chegar? Por exemplo, alguém pode ficar inválido, como é o termo utilizado, ser considerado pessoa com deficiência por ter desenvolvido muita doença ou não? É muito importante isso. Então, isso a gente trata, embora seja doença, a gente fala na epidemiologia, né, num sistema assim geral, cada paciente tem uma resposta, cada paciente tem que ser tratado diferente do outro, porque a intensidade ela é importante, tá? Como agora, por exemplo, o negócio a gente tem o Covid, né? Tem pessoa que tem Covid, tem só um pouquinho de dor de cabeça, tem Covid que vai para o hospital, tem Covid que pode complicar e ir para a UTI. Mesma coisa. Na fibromialgia tem pessoas que têm dor leve, média e mais intensa. Claro que cada um vai ser tratado diferente do outro, por causa da intensidade. Aí entra não só a genética, mas a parte personalidade. Então, como você falou, atinge mais as mulheres, 3 a 5% da população mundial. Nós temos vários artistas aí com fibromialgia, né? Por exemplo, a Lady Gaga tem fibromialgia e outros artistas têm fibromialgia, tá? Então, claro que aí a incapacidade depende de não poder fazer trabalho, não poder fazer seus afazeres de casa, afazeres profissionais. Esses casos têm que serem afastados, sim. E muitos envolvem uma síndrome chamada síndrome de fadiga crônica. A pessoa tem muito cansaço, não consegue ir de um cômodo a outro na casa. É uma complicação muito grave da fibromialgia. Então, logicamente, é um problema realmente de saúde pública, porque pode dar afastamento de trabalho, e muitos desses pacientes não são compreendidos em casa também, porque ele tem dor, vai no médico, faz exame, o exame dá, todos os exames dão normais, e o pessoal, mas como você tem dor? Você não responde ao remédio, teus exames estão normais, sua radiografia está normal, tua tomografia, ressonância normal, mas ela sente dor, então ela tem que ser compreendida também.
O pessoal fala psicológico, né? Quer falar uma dor psicológica que só quem sente sabe o quanto é psicológico. Um detalhe, um Exato. dado interessante é que na Paraíba, em João Pessoa, a Câmara Municipal aprovou um projeto que trata a fibromialgia como deficiência física, inclusive, né, doutor? E depois que É, Pois não. é verdade que não é uma deficiência física, né? Porque não é física, mas psicológica. Mas aí não pode generalizar, não é? Como eu falei, André, não pode, você não pode generalizar. Todo mundo tem fibromialgia. Agora, o que a gente vê no consultório, nos ambulatórios, serviços públicos, é que muitas pacientes chegam com o diagnóstico do clínico ou geral, e a gente afasta a fibromialgia e começa a tratar, por exemplo, uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante, uma artrose, e elas melhoram, né? Porque o diagnóstico não foi um diagnóstico correto. Agora, tem que ter um diagnóstico do reumatologista e tem que ver a incapacidade. Não é só o diagnóstico, como eu falei, não é só porque você tem uma doença que você é incapacitado. Depende, aí sim entra um outro código, que é o código da incapacidade. Aí nós temos que fazer uma avaliação, saber se ela está incapaz ou não. Né? Muitos realmente têm que se afastarem, mas é a minoria. Muitos podem fazer o trabalho normal, desde que sejam reabilitados e sejam compreendidos e tratados adequadamente. Então, você generalizar não é o melhor caminho. O senhor falou de uma palavra importante, tratamento. Como é que é o tratamento? Depois que é diagnosticado com a doença, com a fibromialgia, existe um tratamento ou essa pessoa está condenada a viver o resto da vida com dor? Como é que é esse tratamento? Muitos, como eu falei, respondem bem ao tratamento, outros não respondem, né? Muitos, mesmo tratando, têm dificuldade de responder ao tratamento. Mas nós começamos com os anti-inflamatórios não funcionam, por isso que quando você tem uma doença reumática, os anti-inflamatórios autoimunes, eles respondem, já a fibromialgia não responde. Então, alguns analgésicos, existe também os anticonvulsivantes, existe antidepressivos, depende do estágio da pessoa, ela responde bem ou não. Então, assim, é um conjunto, como eu te falei, uma síndrome. Síndrome assim, é uma característica de várias patologias. Então, logicamente, você tem que ver. Um tratamento é multidisciplinar também, com exercícios é importante, desde que ela possa fazer devagarzinho, com a parte psicológica, com psicólogo, nutricionista, psiquiatra. Então, todos esse conjunto de tratamentos são importantes para a pessoa ter uma recuperação, né? Mas existe, sim, a grande parte das pessoas, a grande maioria respondem bem, né? Tem um acompanhamento bom, tem crises, logicamente, mas nós estamos preparados para atender esses casos. Muito bem. Para finalizar aqui agora, doutor, eu vou aproveitar a sua presença. Nós falamos aqui de 3 doenças, fibromialgia, Alzheimer e lúpus, que são lembradas agora no mês de fevereiro. O Alzheimer é uma doença neurológica, né? Mas o lúpus tem a ver com a reumatologia. Então, eu gostaria de rapidamente, a sua presença aqui, aproveitar o seu conhecimento, explicar um pouquinho para a gente o que é o lúpus, doutor. O lúpus, o termo significa lobo, porque anteriormente as pessoas tinham uma lesão na pele, aqui, principalmente nessa lesão facial, do lado do nariz, que lembrava o lobo. E, logicamente, é uma doença autoimune, extremamente agressiva, principalmente ao rim, e ela pode, inclusive, muitas pessoas levam a insuficiência renal, podem fazer diálise, e ela tem que ser tratada. É uma doença muito mais grave que a fibromialgia, e esse sim, quando pode afastar, né? Tem um afastamento do serviço de saúde da doença, e ela tem que ser acompanhada, às vezes, a cada semana ou a cada 15 dias. É uma doença agora que está sendo também divulgada, e eu peço, André, que você divulgue também. Nós temos um site que é o reumatologia.org.br, existe o @reumatologista.br, que é para os leigos, está aberto para todos, né? Você pode acessar, tem informações de todas as doenças, inclusive perguntas serão respondidas ao público leigo para informar. Então, o lúpus é muito sim. Esse é uma doença mais grave do que a fibromialgia em termos de comprometimento de qualidade de vida e de saúde mesmo, né? De comprometimento até se não responder ou não tratar, de óbito, né? É uma doença bem mais grave, o lúpus eritematoso sistêmico. Muito bem, conversamos com o doutor Marco Antônio Araújo da Rocha Loures, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutor, muito obrigado por dividir com a gente seu conhecimento aqui, esclarecer e informar a população aqui de Bauru e da região.
Muito obrigado, André, por esse espaço, essa divulgação é importante. Sucesso aí, um abraço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marco, e você também que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.